Sintam-se acolhidos e abraçados. Hoje nós então temos a nossa quarta palestra deste mês de maio, que é mês da família, sendo que o dia 15 é comemorado o Dia Mundial da Família. Para iniciarmos as atividades dessa noite, eu convido a nossa presidente Cíntia para que recite a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Seja bem-vindo, Toniel, à nossa casa. Obrigado. Né? Retornando, nos abrilhantando aí mais uma noite pela área da família. Que bom tê-lo aqui, que bom tê-los aqui, que bom ter você, público que nos assiste pela rede social. Seja bem-vindo você também. Vou convidar a todos para, neste momento, nos harmonizarmos agora, sintonizando com o alto, com a espiritualidade que já preparou este ambiente, uma ambiência cheia de luz, de alegria, de paz. Tantas bênçãos já estamos recebendo desde que adentramos a casa espírita. Quantas bênçãos estão recebendo os que nos assistem pela rede social. E assim, gratos, felizes por mais uma noite, mais uma oportunidade de refletirmos sobre o tema família, a importância desse tema, proporcionado pela área da família. Vamos solicitar ao diretor espiritual da nossa casa de oração, a equipe espiritual que preparou essa atividade, a abertura dos trabalhos da noite de hoje, com muita paz e muita alegria no coração. Que assim seja. Muito bem. Obrigada, Cíntia. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o Alcione Tonial. Eu acho que é conhecido de grande parte dos aqui presentes. Nós, desde já, queremos agradecer a tua presença. E o Alcione, então, é orador espírita. Ele é trabalhador da Associação Espírita Caminhos da Luz lá de Erechim. E é multiplicador da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tudo contigo agora, eu acho. O que eu tinha que dizer, eu disse. Obrigado. Deixa só eu fazer um testezinho, para que eu não me perca. Para o computador. Ah, desculpa, é para ele, né? Isso? É que o Marco, ele fez a mesma coisa comigo semana passada, ele já ligou. Ah, sem problema. É fácil. Boa noite a todos. É uma alegria retornar à instituição. A gente sempre participa uma ou duas vezes por ano nas atividades aqui de Jesus Nazaré, reencontrando amigos, né, de muitos anos. Então, hoje nós vamos trabalhar na questão da mediunidade na família, né? E eu preciso recapitular algumas coisinhas muito simples a respeito da questão mediunidade, que para muitos, e vários companheiros meus vão dizer a mesma coisa, para muitos é um tema assim meio sobrenatural. Tem pessoas que falam em médium e se arrepiam. Tem pessoas que falam casa espírita, se arrepiam. Tem pessoas que falam espírita, porque eu viajo bastante, e eu me apresento e cai na conversa: que religião tu é? Eu sou espírita. E algumas pessoas ficam assim. Eu tinha umas primas de segundo grau, não tenho, que moram lá na cidade de Erechim, são primas do meu pai, e elas moravam perto do Caminho da Luz. E elas moravam do lado da rua, do lado da calçada do Caminho da Luz, a umas 50 metros para cima. E elas precisavam passar na frente do Caminho da Luz. Elas atravessavam a rua, iam lá para o outro lado da rua, depois vinham e atravessavam de novo. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Um dia você vai entrar. Um dia você vai entrar. E são muitos caminhos que nos levam ao conhecimento do Espiritismo.
Então essa questão de mediunidade, como mediunidade na família, a gente precisa entender alguma coisa. Pessoal, livro Consolador, uma obra fantástica, maravilhosa, diz assim, qual a verdadeira definição da mediunidade? Resposta colocada nesse livro Emanuelino. Mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Porque Jesus promete em João que enviaria no futuro um Consolador. E as pessoas chamam de Consolador prometido. O que é um Consolador? Isso é maravilhoso na doutrina espírita. O que ela traz para nós? A coisa mais importante, a consolação. Principalmente para nós ainda muito imperfeitos como nós somos. Então, está dizendo, a mediunidade é uma luz que foi prometida. E diz assim, sendo a luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. É elemento renovador da posição moral da criatura na Terra, enriquecendo todos os seus valores no capítulo das virtudes e inteligência, sempre que se encontrem ligadas. Aqui tem uma coisa importante, sempre que a mediunidade esteja ligada a princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Muito rápido a respeito dessa questão mediunidade. Na pergunta do mesmo livro, Consolador 383, a pergunta é, seria justo considerarmos todos os homens como médiuns? Resposta, todos os homens têm seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do Espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Do futuro. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Quando pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Traduzindo, nós temos 5 sentidos. Tato, paladar, olfato, visão, audição. Tato, paladar, olfato, visão e audição. Nós temos 5 sentidos para intercambiarmos com a realidade física, correto? Correto. Vocês estão me vendo bem? Sim. Beleza. Estou bem ajeitadinho? Sim. Pois é, há 200 mil anos eu não era assim. O corpo que se eu tivesse aqui no planeta, eu fosse ocupar, ele era mais primitivo. Isso a ciência ajuda a esclarecer. Há 50 mil anos também não era assim. As minhas condições desses 5 sentidos não eram tão claras como eu sou hoje. Fisicamente eu também tinha dificuldades, porque nada está pronto, tudo se apronta, tudo é com o tempo. Então, nós desenvolvemos bem os 5 sentidos para intercambiarmos com a dimensão espiritual. Correto? Correto. São ferramentas maravilhosas? Concordam? Sim. Concordo. Então, nós temos mais uma ferramenta. E essa que é a mediunidade. Ilustre, desconhecida, claro. Estamos começando a conhecê-la. Assim, pessoal, começando a conhecê-la. Todo mundo é médium? Sim. Só que essa mediunidade tem graus. Mas todo mundo tem essa capacidade de sentir, pressentir e outras questões. Tem alguns que têm uma mediunidade que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Outras, não. Eu comento sempre nas minhas atividades
uma questão, porque eu procuro falar aqui na nossa conversa, eu procuro falar como se nós tivéssemos uma conversa bem formal. Eu procuro não carregar palavras, procuro ser simples, objetivo, rápido, comunicativo, entender. Assim, queridos, eu sempre falo uma coisa assim. Vocês, geralmente aqui no sul, nós comemos churrasco ou nos reunimos todo domingo para comer churrasco ou outra refeição com algum familiar, né? Geralmente é assim. Mas como eu sei que todas as famílias têm alguns, às vezes nem sempre dá. Mas a gente se reúne. E tá lá uma família unida, tá lá os rapazes, são 4 irmãs, casaram com 4 rapazes. Os rapazes estão lá na churrasqueira e as irmãs estão na cozinha, terminando de preparar a salada, e geralmente tem a maionese. E batendo a maionese. E tem tomando chimarrão, e os meninos estão lá, e de repente alguém dali diz assim: ai, me deu uma saudade da mãe. Esse cheiro da maionese me lembrou a mãe. Pois é, que saudade da mãe, né? Pois é. A grande maioria das vezes, os espíritos que nos amam nos visitam. Só que como a gente não tem ainda a capacidade de enxergá-los, a gente tem esses movimentos de sentir. Então, geralmente, os familiares que anteciparam o seu retorno à parte espiritual, eles vêm intercambiar conosco sempre que possível. E a gente tem essas sensações. Mas, assim, puxa, eu queria tanto ver que quando tu estiver preparado, quando eu estiver preparado, no futuro, veremos isso e muito mais. Nós temos grandes médiuns que enxergam, veem. E as pessoas, às vezes, imaginam que eu vejo. Eu estava num velório no domingo, agora passada, do esposo de uma colega da nossa casa espírita lá de Bento Gonçalves, Cacique de Barros. O nosso irmão desencarnou com 50 anos e nós estávamos lá. Aí eu fui à casa espírita na terça-feira, as pessoas perguntam: o que tu viu lá? Por quê? Porque tu enxerga, claro, óbvio. Porque eles acham que a gente é médio, a gente enxerga. Mas tu viu lá como é que estava? Não, não vejo nada. Eu sou espiritualmente, nessa questão ainda, tenho dificuldade de ver. Mas tinha o Chico Xavier que em momentos especiais ele podia enxergar. E ele conta em algumas questões que ele não podia nem tirar a carteira de motorista. Não conseguiu, porque tinha momentos que ele confundia encarnados com desencarnados. Isso me leva a pensar que fica muito igual. Divaldo Franco contou para nós, pessoalmente. Acho que foi aqui em Caxias, quando esteve aqui na igreja, falando aqui no salão paroquial. Ele disse que ele trabalhava no Ministério da Agricultura e ele atendia no balcão. E muitas vezes chegava alguém no balcão e ia atender, não era ninguém. Aí ele combinou com uma moça, ele disse: eu sou médium, faz um favor para eu não me enganar. Toda vez que chegar alguém no balcão e for alguém, você olha para mim, tá? Então tem casos assim. São raros? São raros, mas tem casos. O que é isso? Isso são exemplos do alvorecer dessa faculdade. Porque eu imagino que daqui a um tempo, olha, que eu imagino, que daqui a um tempo, e assim que os espíritos ensinam, esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual vai ser mais direto e mais constante. Os benfeitores que estão na dimensão espiritual, as pessoas que estão lá, se manifestarão aqui com tranquilidade. Como fosse a Guerra nas Estrelas, que a pessoa sai daqui e vai para lá. Pessoal, eu vou avisar vocês. Nunca desdenhem ficção científica. Porque a ficção científica muitas vezes é uma realidade do futuro.
que alguém já está trazendo numa concepção para a gente ter ideia lá. Então a mediunidade está apenas despontando. Mas a mediunidade já existia na Bíblia? Claro. Mas vai dizer que tem mediunidade da Bíblia lotada, da primeira página à última. Era uma senhora que falou com um anjo, era uma mão que escrevia numa parede, era isso, era aquilo. Então, é lá de todo sempre? Sim. Mas agora, com o advento do Espiritismo, com o planejamento da espiritualidade, de desenvolvimento das faculdades, as coisas estão chegando, né, conforme a humanidade vai evoluindo. Quanto mais a gente evoluir, melhorar sobre si mesmo, as faculdades vão mudando de cores. Então hoje nos assusta um pouco isso. Hoje nos assusta, mas não assustem. São sentidos, é um sentido maravilhoso. Mas o que eu vou fazer se eu tiver, eu não sei lidar? Por isso que tem a casa espírita. Por isso que tem a casa espírita. Vamos seguir, que vocês vão ver. Olha que interessante. E eu quero começar a posicionar também nisso. Os espíritos veem tudo que nós fazemos. Isso é livro dos espíritos. Sim, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam daquilo que é indiferente. Nós também somos assim. A gente só dá atenção àquilo que nos prende, né? E eu faço muito essa colocação para as pessoas. A gente tem uma capacidade fantástica. Inteligência fantástica. Todos. Só que tem um problema. Conforme tu usa o teu interesse. Mas como é que tu está falando isso? Explico para vocês. Nós conseguimos guardar tudo? Conseguimos tudo. Mas só lembramos aquilo que nos chama a atenção. Para lembrarmos certas coisas, precisamos fazer força. Por exemplo, uma fofoca de alguém ninguém esquece. Uma pessoa, uma moça, um rapaz aqui em Caxias que teve um incidente emocional, se envolveu e caiu na boca do povo, precisa ir embora, daqui 30 anos você caminha, ali em Capola Canoto, cruza a pessoa, essa não é a fulana? Dá uma cotovelada, quase mata o marido lá. Como é que tu não esquece? Tu pede para os meninos escalação de time de futebol, eles sabem todos. Pede para as meninas, nome de artista, o que faz, que cor que gosta da camiseta, sabem tudo. Eu vejo como que essa gente guarda tudo isso. Porque pode guardar tudo isso. Mas por que a gente tem coisa que não lembra? Porque a gente gosta, como diz aqui, do que interessa. Então os espíritos também são assim, eles se atraem naquilo que interessa. Por exemplo, eu já vou começar, que hoje eu serei totalmente impopular daqui. Até eu estava olhando qual é a porta, agora eu vi que tem uma reta aqui. E vai ser por aí se precisar. Mas não vou aliviar. Posso? Beleza. Pessoal, os espíritos, quem são os espíritos? São os encarnados que desencarnaram. Que estão vivendo nessa dimensão que nós enxergamos o umbral. E a grande maioria dos médios, e nós sentimos o umbral. Quem que é a turma que ficou por aí? Aqueles apegados aos costumes aqui. Porque tem regiões um pouquinho mais complexas, inferiores, e tem níveis superiores, mas aí você precisa ter se libertado de certas algemas e conseguir fazer voos maiores. Isso se consegue com amor. Mas você fica por aí. Aí você costumava... Vocês já notaram que eu sou gringo, né? Tá, né? Você costumava beber vinho, bastante vinho. Aí tu desencarna. Vocês viram um copo de vinho levantar sozinho assim, fazer isso? Não, se vocês verem, vocês vão ver, mas não vão ficar muito tempo vendo, porque vão correr. Mas ninguém vê. Vocês vêem cigarro andando pela rua? Não. Mas aqueles espíritos que desencarnaram, que tinham certos vícios, de qualquer coisa, estou usando alguns
muito pobres, simples. Eles precisam ainda daquilo. Então eles se aproximam de pessoas que têm os costumes que eles gostavam, para que eles continuem tendo a sensibilidade igual. Beleza? Aí um espírito que fumava, que precisa ainda daqueles fluidos, ele se aproxima de alguém que fuma, para quando a pessoa fuma, ele dá aquela, como diz Divaldo, uma tragadinha. Assim. E assim funciona. Aí, aqueles espíritos que gostavam de arrumar folia, vão se aproximar de quem gosta de arrumar folia. Aqueles espíritos bem linguarudinhos, fofoqueiros, sabe o que significa, né? Eles também gostam de gente assim, porque eles têm que... vamos resumir. Aqui me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lá no mundo espiritual é assim. Me diz quem tu és, que eu direi quem são tuas companhias no mundo espiritual. Eles podem nos ver? Sim, podem. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha essa. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Nós vamos chegar no lar daqui a pouco, por isso que é a mediunidade do lar. Então, se pode na rua, se pode no trabalho, vou fazer uma pergunta para a presidente. Pode dentro de casa? Sim. Sejam bem-vindos à atividade. Por isso que nós temos que ter cuidados. Eles estão em todos os lugares? Sim. Aqueles lugares que eles gostam. Quem gosta de bastante bagunça, bastante briga, procura ambientes assim. Quem gosta de muita libertinagem, procura parceiros e ambientes assim. Por isso que a palestra da minha parte tem que pular. Porque nós vamos nos encontrar. E saber que a gente está fazendo muita coisa que não deveria. Quem gosta... Eu vou apanhar quando chegar em casa. A minha esposa está aqui. Quem gosta de assistir filme violento, de terror, como diz o nosso Campete, que eu ouvi uma palestra sobre isso dele, vai ter, talvez, a probabilidade de ter companhias que gostem dessas mesmas. Eu queria um espírito bem queridinho, mas eles costumam ouvir Strauss, Beethoven e ler boas obras. E fazer prece mais que possível. Mas parece que eu estou exagerando. Parece. Mas não é. Que horror! Vocês espíritos são tudo louco. Não. Não somos. É que a realidade para muitas pessoas está distante. Nós temos conhecendo isso. Vem cá. Vocês enxergam o mundo que existe em vossas mãos? Mas tem um mundo muito pequeno aí que está vivendo aqui e vocês não enxergam. Como nós enxergamos aqui. Como nós enxergamos outra dimensão. E não é porque nós não vemos que elas não agem, não interagem. Olha essa aqui agora. Essa quem estuda espiritismo tem que saber de cor. 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha bem, eles veem tudo que a gente faz, eles convivem com nós, eles veem os nossos mais secretos pensamentos, e agora, olha a encrenca. Influem os espíritos em nossos pensamentos. Eles influem em nossos pensamentos e nossos atos. Quer dizer, às vezes isso. Às vezes a gente tem reação que não é, bem dizer, só nossa. Tem uma cooperação. É isso. Kardec responde, os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Os espíritos influem em tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Bom, quem está surpreso, ali embaixo tem a livraria. Perto de quando é que
começa os estudos do ESD e te matricula. Porque você tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós, é conhecimento. Isso é tempo ganho. Nem que tu for estudar sobre folhagem em qualquer lugar, ninguém te tira. Vem estudar doutrina espírita. Leva ao crivo da razão o que ela ensina. Leva ao crivo da razão, porque aqui ninguém está pedindo para você acreditar por acreditar, ter fé cega. O Espiritismo convoca a gente para uma fé raciocinada, como eu estou propondo vocês raciocinar. Ah, mas eu não acreditei muito naquele capaz. Falou, perfeito, liberdade de escolha. Mas olha o que existe e que a grande maioria de nós simpatiza com isso. Por quê? Porque a grande maioria de nós sabe disso. Porque a gente já traz da vida espiritual um certo conhecimento de certas questões. Por exemplo, esse país que nós vivemos, fantástico, Brasil. População, fantástica, encrenca total. Por que que é assim? É só ler Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gente, Jesus reuniu tudo nós aqui. Quem? Os complicados. Tinha que dar a complicação. É só estudar a obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e vai explicar quem nós somos. Que é o quê? É nós, não tem problema. Não tem problema. Então, você pega assim, ó, no Brasil, qual é a maior religião no Brasil? Religião católica, a qual nós temos o maior carinho e respeito. Todas, enfim, porque todas são boas. Religião é o caminho. O que importa é você desenvolver uma outra coisa, religiosidade, que é um sentimento. Que é um sentimento. Então, na maior nação católica do mundo, 70% da população acredita na reencarnação, mas não está no postulado católico. Da onde vem essa crença que existem outras existências? A gente traz. Porque você fala qualquer coisa para alguém que seja católico, evangélico, ou até ateu, ele vai dizer assim, não sei o que eu fui na outra encarnação. Ah, você acredita em outra encarnação? Fala da boca para fora. A gente sabe. E outra, eu vou dar uma informação. Nós aqui sabemos exatamente tudo que é certo e errado. Só caímos no erro porque queremos. E quando você cai no erro porque quer, e você sabia que era errado, tem um pagamento em euro. É um pouquinho mais caro do que quem se equivoca sem saber que está errado. Então é o seguinte, não tem choro. Cada um está colhendo o que plantou. E falei na última vez que eu estive aqui, para dar uma informação. Não se preocupe com obsessores, com essa questão que eu estou falando. Não se preocupem. Nossa, eu fui lá, o rapaz me assustou. Não se assustem. Não se assustem com isso. Porque vocês entenderam que os iguais atraem iguais. Se você tiver uma conduta melhorzinha, vai ter companheiros melhores. Se tiver uma conduta piorzinha, vai ter companheiros simpáticos. Aí, uma dupla perfeita. Mas não se preocupe. Só tem uma pessoa no universo inteiro que tem condições e é capaz de fazer mal para vocês e para mim. Só tem uma pessoa no mundo, no universo, que é capaz de fazer mal para qualquer um de vocês. Não tem duas, só tem uma. Somos nós. A única pessoa que pode fazer mal para mim sou eu. E sabe o que é o pior? Eu consigo. Porque eu só vou colher o que eu plantar. Eu não colho o que os outros plantam. Eu colho o que eu planto. Então eu respondo pelos meus atos infelizes, pela minha inferioridade, pela minha má educação. Porque também permito ser assim, porque eu sou um espírito inferior ainda. Eu tenho dificuldades. Bom, então os espíritos estão por aí, podem estar aqui, estão ali, tudo certo. Eles influem nos nossos pensamentos e nossos atos, porque às vezes tem uns pensamentos doidos, né? Às vezes a gente quer se suicidar. Eu nem vou perguntar para levantar a mão. Porque talvez a grande maioria vai levantar. Pessoal, fora. Fora disso. Deus te deu a vida, Ele tira.
na hora certa. Sem isso, por mais que a grande maioria de nós vai desencarnar como suicida, desculpe. Mas daí não é um suicídio direto. No momento de emoção a pessoa... É um suicídio de tanto comer, de tanto beber, de tanto falar mal para os outros. Se vocês não sabem disso, tem uma obra chamada Nosso Lar, que pode explicar. Ou tem uma película da televisão, já que a turma gosta de ver filme, assistam esse. Aí você vai ver um diagnóstico, porque às vezes a gente antecipa o nosso retorno à parte espiritual pela boca, pelos costumes, hábitos nocivos e um grande língua, maledicência. Porque aí é o pior. O que entra da boca não é tão importante do que sai. Jesus já dizia. Porque sai mata mais, porque mata mais gente. E fica às vezes séculos para acertar. Por isso que os espíritos dizem que o principal trabalho nosso hoje, principalmente no mundo que a gente vive, com a nossa família e no meio social que vivemos, e gira em torno do perdão. Perdoe quem tem que perdoar. Não perdoe, porque vai ter que perdoar. Meu orgulho, ó, inferioridade, orgulho, perdoa. Eu não perdoo, perdoa. E peça perdão quando tu estiver errado. Vai ter desculpando, que fica certo. Aí eu pergunto, aqui é nosso grupo da família, certo? O vizinho é a família? Não brigue com os vizinhos, porque os vizinhos são a família mais próxima. Então está na hora de nós acordar para certas coisas, tá, gente? 2022. Encrenca. Para depois não ter que resolver. Porque a única pessoa que vai resolver o que quiser é você. Eu estou passando por tanta dificuldade que você fez. Porque Deus está me castigando. Não. Deus ama e equilibra o universo. Você se castiga. Vamos ver o que tem mais aí. A mediunidade influencia no equilíbrio emocional da família? Equilíbrio emocional. Sim, vamos ver. Os espíritos então estão em toda parte. Então, com certeza, também estão no lar. Aí a questão de mediunidade presente no lar. É muito comum que tenhamos dentro da nossa família médiuns, mesmo sem serem ostensivos. E seu lar é bagunçado? Tem aquelas companhias que adoram a bagunça? E tem alguém que tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada do que A, B ou C? E geralmente pode começar pelas crianças. Quem sente mais? Por isso que nós temos que procurar ter um lar, ter uma vida, não só um lar, teria que ter um dia a dia um pouco mais equilibrado. Eu sei, pessoal, nem sempre é possível, falo isso de primeira fila. Não é fácil. Eu entendo, a gente entende. Os espíritos nos compreendem. Por que tu acha que os espíritos compreendem a gente? Porque eles já passaram pelas mesmas lições, matérias, vivências que nós estamos passando. Não é fácil. É que nem seguir o Evangelho. As verdades estão no Evangelho. Mas por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil ser tolerante? Porque somos imperfeitos. Mas a gente tem que ir. E aqui é o bom. Nós temos duas referências. Vamos ver se vocês me ajudam. Vocês viram que eu estou mudando os assuntos para não ser tão pesado num só. Aí a gente vai dando as notícias em sistema conta-gota. Aquelas que tem que dar com conta-gota. Nós temos duas referências. Vamos ver se vocês me ajudam. Nós temos duas referências de como ser. Uma referência é Jesus. Esse é modelo guia. A gente teria que ser como ele. Amar como ele amou. Esse é o nosso objetivo 100% lá onde ele já chegou. Porque eu sou a melhor versão de mim mesmo hoje. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Nasci simples e ignorante e estou aqui. Não sei quantos milhões de anos para chegar onde eu cheguei. Mas eu tenho que chegar lá. Então, uma versão eu sei. Eu. Nossa, falta muito para eu perdoar e amar como Jesus ensinou. Mas eu vou indo. Se não dá para perdoar 10 vezes por dia, eu vou perdoar uma. É um começo. Se eu não puder ser tolerante 10 vezes por dia, que eu vou brigar 10 vezes por dia
com lá o meu colega de trabalho, vou tentar me economizar uma por dia. Já é uma economia. Uma. E assim vai. Porque Chico um dia disse assim: sinto que às vezes me arrasto. E as pessoas perto dele, os médicos, colegas, disseram: que é isso, Chico? Mas ele diz: mas para a frente. Então o importante é nós não perder o rumo. Quem é a nossa meta? Jesus. O importante é nós não perder o rumo. Agora, se não dá para dar 2 passos, dá 1. Se não dá para dar 1, dá meio. Se não dá para dar meio, pelo menos se arraste. Importante um pouquinho para frente. Ninguém vai virar anjo da noite para o dia. Outra questão. Conhecer o Espiritismo, vou dar uma dica. Que talvez muitas pessoas já disseram. Conhecer o Espiritismo, pare de dar aula em casa. Porque quando você dá aula em casa e você não faz o que você fala, alguém vai dizer: ué? Você não fala em perdoar? E a gente passa uma vergonha e dá vontade de desencarnar. Dá para desencarnar aqui? Porque a gente fica pintando quem não é. Quem nós somos? Espíritos imperfeitos, com defeitos, com dificuldades, conhecendo agora certas questões, vamos botá-las em prática, levamos ao crivo de razão, achamos que pode ser um bom caminho, vamos experimentar. Beleza? Pode ser assim? Pode, presidente. Mas os outros também podem fazer isso? O esposo em casa pode? O filho pode? A esposa pode? O colega de trabalho pode? O guarda de trânsito pode? O político pode? Todo mundo pode. Se pode você, pode todos. E outra, o Evangelho é muito claro. Roteiro é o Evangelho, tá, pessoal? Estude o Evangelho. A gente tem um defeito, vários, eu tenho vários, mas tem um assim. A gente enxerga um cisco no olho dos outros e não vê uma trave que está no seu. A gente vê qualquer defeito nos outros, mas não consegue enxergar os defeitos que tem em si. Se a gente for inteligente, tem que olhar os defeitos em nós e trabalhar eles. Porque quando tu vai desencarnar, é você por você. Você vai estar situado num mundo compatível à tua realidade. Ninguém vai precisar te arrastar e tu não vai arrastar ninguém. Então tem que se ligar com isso, olhar para dentro. Então vamos lá, vamos voltar. Então estão em todas as partes. Seguimos. Diz assim no livro Constelação Familiar, da Joana de Anjos, psicografado por Divaldo. No abençoado núcleo familiar, onde se encontram espíritos de diversos comportamentos, trabalhando em favor dos reajustamentos dos erros do passado, e moral, erros, né? Do passado e moral, direcionamento moral para o futuro, acho que eu repeti 2 vezes, é compreensível que surjam discretos ou agressivos fenômenos mediúnicos em casa, causadores de distúrbios nos relacionamentos afetivos. Então é o seguinte, então a tua família já não é de graça. Ninguém nasceu na família que merece. É a que necessita. Então lá tem o personalidade A, B e C, daí tu conhece o zóio azul, aí casa, aí traz aqueles cunhados, sogra, sogro, e assim vai, para todo mundo. Pessoal, é para todos. E aí é um grupo familiar. E aí tem comportamentos e comportamentos. E você tem coisas que tu gosta e coisas que não gosta. E eles têm coisas que gostam e não gostam. E só que ali tem médios. E tem alguns, né, que tem um pouco mais de sensibilidade. Então, às vezes, onde se encontra o espírito de comportamento trabalhando em relacionamento, é normal que aconteça e tenha algum fenômeno mediúnico, causadores de distúrbios de relacionamentos. Às vezes, uma briguinha de casal não é bem o casal. É o casal que está na causa, mas muitas vezes não são causadores sozinhos. Cuidem disso. Ninguém está sozinho. É importante. Quem é minha companhia no mundo espiritual? De acordo com o que eu vivo. É direto ter bastante gente assim? Isso aí. Eu não vejo. Eu só ouço o que me dizem. Mas todos nós temos companhias de acordo com o nosso ser. Mas eu também aprendi que cada um de nós tem um anjo guardião.
que está conosco 24 horas por dia. Pediu para ele, por ele, precisou da ajuda dele, ele está com você. Mas ele não pode interferir no teu livre-arbítrio, está de acordo com o que você precisa. Então tem um espírito que assumiu essa encarnação contigo, que está sempre contigo 24 horas. Tonial, ele está 24 horas. Ele fica onde lá em casa? Qual é? O sofá da sala? Não. Ele fica no universo fazendo as coisas dele. Mas você não falou que é só pensar que ele está aí? Sim, ele viaja como o nosso pensamento viaja, nessa velocidade. Pensou, foi. Que loucura! Sim! Você já não viu isso? Pensamento foi. A gente não está aqui. A gente está aonde o nosso pensamento está. Aí é outra dica. Cuidem dos pensamentos. Porque se você está pensando bobagem, aonde você está? No meio de fluidos negativos, ruins. E você traz isso para você. Tem gente que diz, mas eu não acredito, eu estou aqui. Às vezes assim, a mãe está lá em casa, está lá a filha fazendo não sei o quê, e a mãe fala com a filha não dá bola. Filha, já falei contigo. E a moça diz, mãe, desculpa, eu estava longe. Pois é, de vez em quando a gente está sempre longe. Cuidem para onde estão. Por isso que a gente tem que ter bons pensamentos. Aí tem gente que diz assim, tu não pode pensar no mal. Então me explica como é que faz. Me explica, ele, calma que eu quero fazer um DVD. Hoje nem tem mais DVD, né? Estou muito antiquado. Quero fazer um podcast. Como é que faz, troço? De não pensar o mal? Não, pessoal, nós vamos pensar bobagem, porque nós ainda somos inferiores. Nós vamos pensar o mal. Claro, o que não pode é ficar ligado nesse pensamento. Quando você pensou aquela coisa que tu pensou que tu viu, poxa, que pensamento ruim, não devia pensar assim das pessoas, o que você deve fazer? Uma coisa que você pode fazer rapidamente. Muda a sintonia, muda o pensamento. Tudo é muito fácil. E está tudo na nossa mão. Um grave problema. Um grave problema é ignorando-se quase que genericamente o que é mediunidade. A grande maioria das pessoas, como eu disse no começo, se assusta só com o tema mediunidade, que é uma coisa, é um presente divino, é uma faculdade a mais. Né? Então, o que é o grave problema? Ignorando-se quase que genericamente, quase todos, o que é mediunidade. São poucas pessoas que estão esclarecidas em torno desse formoso, olha o que a obra diz, o que Joana diz, desse formoso recurso que a divindade se utiliza para mostrar a imortalidade da alma e favorecer o intercâmbio com os desencarnados. Pode? Pode. A doutrina espírita apresenta isso para vocês. A casa espírita convida vocês a estudar sobre isso. Então quer dizer, meu pai que morreu, ele não morreu? Não. Eu não perdi meu pai? Não. Você perde celular, carteira, bloquinho de endereço. As pessoas que amam não andam perdendo. Elas continuam vivendo numa outra dimensão e muitas vezes intercambiando conosco e mantendo relações. Só que nós aqui fechados na nossa materialidade, não temos uma percepção clara disso que a gente está convidando vocês a virem estudar. Sem conhecimento real de sua qualidade própria, pessoas precipitadas e imaginosas opinam e orientam de maneira equivocada, quando não se referem à necessidade, às vezes, de bloquear a mediunidade e anulá-la nas suas mais variadas expressões. Porque muitas vezes assim, se a tua filha aí me falar que ela é médium. Porque tem uns médiums interessantes, tá? Eu vou contar, porque eu viajo em bastante lugar, eu conheço muito médium. Tem um médico que uma vez, eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, e eles me convidaram, gente, você quer receber o passe? Mas eu já tinha feito a palestra, mas eu vou sim, quero sim, quero. Senão daqui a pouco tu diz, sabe como é que a gente é, né? Não vai? Preconceituoso, não vou. Tá, eu tô bem, tá tudo certo. Aí eu fui lá, e estava esperando, tinha uma cortininha, e eu só escutei que o médico falou com uma pessoa que estava olhando. Eu estou vendo 7 espíritos em redor de você. Eu digo, Jesus. Mas eu disse para mim. Acontece, tá, pessoal? Eu estou avisando o que vocês podem encontrar por aí. Aí eu recebi o passe e voltei para fora. Aí eu digo, mas eu não vou conseguir ficar sem falar.
Aí falei com a presidente da instituição, ó, aconteceu isso. Eu fiquei assim, eu estou abismado, porque tem pessoas que têm condição de ver, eu não tenho. Mas eu fiquei bem mais admirado da pessoa contar 7. E mais admirado ainda da pessoa expor isso. Porque aqueles que vê não falam. E aqueles que não vê, geralmente falam. Cuidem com os médios. Prestem atenção nisso. Então, tem muito médio que você está com um problema em casa. Ah, minha neném não dorme a noite toda. Ah, já sei. Tem que anular a mediunidade. No mínimo é espírito. Aí tem uns companheiros de outras religiões que não acreditavam no espiritismo, não acreditam muito em espíritos, e eu jogava futebol com 2 desses companheiros, amigos meus, até hoje, grandes irmãos meus, que eu digo para eles, 2 pastores evangélicos, amigos meus, vocês não acreditavam, né? Porque no começo eles nem me davam a mão, que eu sou do demônio. Não tem problema. Mas agora digo, opa, agora tem espíritos e o nome é encosto, tem até nome. Então qualquer coisa é o encosto. Mas tem encosto, pessoal, que eu fico com pena do encosto. Sério. Eu tenho pena de quem se encosta em mim. Mas cada um, né, escolhe o que quer. Então, queridos, diz assim, a faculdade da mediunidade irrompe em qualquer período da existência. Essa faculdade pode aparecer na infância, na adolescência, na maioridade, na servidão, produzindo ostensivas, né, grandes inquietações, às vezes sim, às vezes não, necessitando de conveniente orientação, qual ocorre com as demais faculdades emocionais, mentais e aptidões das mais variadas. Joana de Ângelo. Pessoal, mediunidade é uma coisa santa, é uma ferramenta de eliminação, é uma ferramenta de trabalho, a gente tem que conhecer mais sobre isso, e a Casa Espírita está preparada para orientar. A Casa Espírita está preparada para orientar. Quem quer conhecer mais, vem aqui. Não é coisa de outro mundo, não é coisa de fulano, beltrano, é uma questão divina. Como nós trabalhamos, imagina 200 mil anos atrás, nossa, como tu está andando melhor, como tu está enxergando melhor, porque as faculdades físicas foram se desenvolvendo, e as nossas faculdades psíquicas serão desenvolvidas também, conforme a nossa evolução. Aí cada um no seu mundo. Agradeço. Já falamos 40 minutos. Então, pessoal, a mediunidade está no lar, no trabalho, na rua. Médios estão em todas as partes. Você é médium mais ou menos, ostensivo, não ostensivo. Hoje você pode ser um médium não ostensivo, mas logo ali pode aparecer uma ostensividade. Hoje você pode desenvolver esse desenvolver, pessoal, não pense numa academia. Aqui eles vão explicar para vocês como é que se desenvolve isso. Como é que eu desenvolvo essa faculdade intuitiva, essa faculdade dessas percepções que a Casa Espírita, que a doutrina espírita, que o Consolador Prometido está falando. A Casa Espírita explica. A Casa Espírita explica. Saímos daqui sabendo que todos somos médiuns, que a mediunidade é uma faculdade fantástica, para o bem na humanidade. No futuro a gente, usando a mediunidade, vai intercambiar assim imediatamente com os outros. Eu posso estar aqui, pode aportar aqui na instituição, provavelmente estão aqui os antigos diretores. Como eu estou vendo vocês, eu posso estar vendo um dos antigos trabalhadores da casa que está visitando nós na palestra. Boa noite, seu fulano. Alguns não viriam porque não teriam essa percepção, mas outros já viriam. No futuro, nós vamos aumentando tudo isso. O mundo vai ficando pequeno. Já ficou? Já? Né? Você pega o celular e liga para quem quiser. Daqui uns dias, queridos, daqui uns dias, a depender de nós, o universo vai ficar desse tamanho para todos nós. Mas precisamos primeiro desenvolver o amor e o respeito dentro de nós. Porque essas faculdades é dada conforme o teu desenvolvimento moral.
não é intelectual. Não é intelectual. Convido aos médiuns passistas que estão presentes, porque nós teremos um maravilhoso, como sempre, passe coletivo. Enquanto eu faço, em nome de todos, a nossa prece final. Imaginem todos, queridos irmãos, uma chuva de pétalas energéticas que cai sobre nossas cabeças, sobre o nosso ambiente, sobre toda a nossa cidade. Sintam essa chuva fluídica, a presença dos benfeitores amigos nesse lindo cinturão de luz, a presença dos nossos médiuns amados. E acima de tudo isso, Deus, Jesus, os benfeitores. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer. Tu que és patrono da nossa instituição, Jesus de Nazaré. Queremos te agradecer, querido irmão, por tudo que tem feito por nós, por nossa humanidade há milhões de anos. Pelos seus exemplos riquíssimos, os seus apontamentos para nos tornarmos melhores, mais simples, mais felizes, as tuas bem-aventuranças. Queremos agradecer tudo que tem feito por nós, humanidade. Agradecer também, pedir ao Pai Divino, muito obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade que a gente tem de fazer essa caminhada de espírito imortal, ora matriculado nesse planeta, capitaneado por esse espírito generoso e todos os nossos irmãos, seus queridos auxiliares, que trabalham em prol da humanidade, auxiliando nós, encarnados e desencarnados, a situarmos no caminho da evolução. Queremos agradecer pela nossa família, pelas condições físicas, morais, intelectuais, financeiras, espirituais que temos. Agradecer pela companhia espiritual do nosso querido guia, que sempre está conosco, pelos espíritos familiares, pela orientação, enfim. Só temos que agradecer por tudo que acontece na nossa vida. E peço que nos dê, Senhor, força, coragem, paciência, resignação e inteligência para vencermos os convites e desafios da vida, que não são castigos, são aprendizados para todos nós. Que a luz resultante nessa noite se expanda e encontre todos que necessitam. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, benfeitores amigos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Que assim seja.